Ansiedade em crianças e ansiedade em bebês. É possível identificar precocemente sinais de ansiedade nas crianças? Bem, gente, e nesse vídeo a gente vai falar sobre um tipo de ansiedade, que é a ansiedade de separação. Uma ansiedade que acontece em lactentes, em crianças pequenas, e que há vários sinais e que normalmente no consultório a gente consegue perceber isso, mas dificilmente as famílias dão atenção. Como se tratam de bebês e às vezes há comportamentos sutis, a gente tende a minimizar, menosprezar, deixar, passar despercebido, e às vezes isso traz também um desconforto de enfrentar, a situação por parte dos pais, dos cuidadores, e a gente deixa isso de lado. E aí esse problema que começa pequenininho lá no início, vai aumentando, e tem uma alta probabilidade dessa criança chegar em idades mais avançadas e até idade adulta, a ter, virar, modificar, evoluir com um transtorno de ansiedade generalizada, uma ansiedade mais grave, com prejuízos significativos para toda a vida dessa criança e no futuro adulto, tá? Antes de continuar, gente, se inscreve, curte, compartilha. Deixa nos comentários aí suas experiências, como foi para você. E quais temas também novos. Bem, a ansiedade de separação acontece em lactentes pequenos, em crianças pequenas. Pode ocorrer desde muito cedo. Às vezes a gente vê em bebês ali de poucos meses, e ela demonstra uma relação de apego, ou seja, na relação normalmente mãe-bebê, que é o cuidador principal, essa mãe, habitualmente é a mãe, é o cuidador repetitivo, o cuidador comum, que se repete, que alimenta, que está ali um tempo mais intenso com a criança. Então, nessa relação dessa figura com a criança, há um desequilíbrio e é como se houvesse uma mensagem entre essas figuras, mais ou menos assim, a mãe dizendo para o filho: filho, há um perigo, há alguma coisa e eu preciso proteger você o tempo todo e você não pode ficar sozinha, você está correndo risco e você precisa de mim o tempo todo. E essa criança, ela ouve, entre aspas, mãe, fique aqui, eu estou com medo e eu sou incapaz de ficar sem você, eu não consigo comer, eu preciso estar no seu peito o tempo todo, eu preciso me apoiar numa mamadeira, e eu preciso ver você, porque se você sair da minha frente, eu me sinto inseguro. Essa criança é como se ela dissesse isso e ela ouve dessa mãe também, que ela reforça, ouve da parte da mãe que ela não consegue se separar. Por isso o nome é ansiedade de separação. A gente vai notar na criança, primeiro na consulta com o pediatra. Na consulta com o pediatra é muito clássico. É uma criança que quando chega para ser examinada, é aquela criança que não permite sair do colo da mãe. Às vezes crianças abaixo de 9 meses que fazem aquele show enorme e se sentem totalmente inseguras. Crianças abaixo de 8 meses, 8, 9 meses, elas não deveriam nem ter estranhamento. Elas podem ir para o colo de qualquer pessoa. Um bebezinho de 6 meses, 7 meses, ele vai no colo de qualquer pessoa. Ele não deve estranhar outras pessoas, porque ele não desenvolveu isso ainda. Quando a gente vê bebês pequenos estranhando o pediatra, que não consegue nem deitar na maca e ficar distante, se separar, sair do colo da mãe, isso é um sinal bem de alerta, tá? Normalmente essas mães vão ter dificuldade de alimentar a criança. É uma criança que, desde o início, lá nos 6 meses, quando começar a introdução alimentar, ela não quer ir para a alimentação. Ela vai querer ficar no peito, ou na mamadeira. Ela se acomodou naquela situação, é uma situação de segurança para ela, e aquela mudança de ter que se alimentar e ser frustrada para a alimentação, essa criança não tolera isso. Não tolera, e os pais, a família, a mãe habitual, ela não consegue frustrar o filho. Quando o filho começa a chorar em
ela cede o peito, ela cede a mamadeira e não permite que a criança coma tão cedo. São crianças que vão alcançar idades mais avançadas ainda apenas no peito ou tomando mamadeira. Então, crianças de 1 ano que ainda se alimentam predominantemente no seio materno ou mamadeira. São crianças que têm dificuldade de dormir, crianças que passam a madrugada ainda dentro da cama dos pais, acordam muitas vezes e precisam sempre da presença dos pais. Então, se essa criança está brincando no ambiente, como o osso das mães, palavras das mães, se eu sair do campo visual dele, doutor, ele começa a chorar. Se eu deixar ele em casa ali, no cercadinho ou na sala, e estiver do lado, tudo bem. Mas se eu der um passo e sair, entrar na porta da cozinha, ele não está me vendo mais, aí pronto, ele começa a chorar, ela já vai atrás, engateando até mim, porque eu tenho que estar sempre no campo visual dele. Essa criança normalmente, lá em idade um pouco mais na frente, se ela for colocada em creche, escola, vai ter muita dificuldade, porque ela não vai entrar na creche, escola, ela vai chorar, vai ter uma resistência muito grande, é aquela criança que a mãe fica na escola ainda vários dias, semanas, para a criança se adaptar. Se deixar ela lá, ela se esguela, chora muito, né? São crianças uma tendência mais insegura, né? Então, desconfiadas. E no início da vida, gente, que é o que eu quero passar aqui, ansiedade de separação, é isso aí que vai acontecer, tá? Mais à frente, se isso progredir, outros sintomas vão aparecer. Mas no início, parece sutil e é isso aí. E aí, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro, identificar, perceber que esses sinais, não é que a criança é chorona, ou que a criança é mais apegada, é muito apegada com a mãe, é que a criança está demonstrando sinais de ansiedade de separação. Tá? A gente vai ter que aceitar, compreender isso, buscar ajuda, né? E perceber que algo precisa ser feito na mudança de comportamento relacional, normalmente da mãe com essa criança. Habitualmente, essa mãe, e se você está vendo esse vídeo, você vai poder se identificar, essa mãe, ela tem na sua história de vida uma dificuldade na infância, ou de superproteção, ou muito comum de ausência, de abandono. Teve a ausência de um dos pais, ou às vezes dos dois, ou às vezes tem superproteção, né? Pode acontecer a ausência de um pai e a mãe que ficou acaba super protegendo. E aí no futuro, gente, essa pessoa quando se torna pai e mãe, ela vai refletir a sua experiência de infância nos cuidados com seu filho, né? Se eu me senti abandonado na minha infância ou fui super protegido, eu tendo a repetir esse comportamento com meu filho, né? Numa relação de apego insegura. É muito difícil porque normalmente esses pais precisam passar por algum tipo de terapia para aprenderem processar, né, ressignificar a sua história e só assim fazerem diferente, né? Porque essas mães se sentem travadas, elas não conseguem evoluir. Algumas mães precisarão de ajuda psicológica, muitas, né? Avaliação, acompanhamento psicológico. Porque mesmo que você oriente, olha, você precisa negar a mamadeira, senão ele não vai comer o almoço. Você não tem que dar o peito agora na hora do almoço, senão ele não vai comer. A mãe não consegue ir comer o osso às vezes. Mas ele chora, doutor, e me dói no coração, me dói na alma, eu não sei o que é. E eu vou lá e pego no colo. Ou, né, crianças grandes que vão crescendo e que não conseguem sair da cama dos pais. Essas crianças não conseguem ser frustradas pelos pais, né? Porque existe uma dificuldade desses pais a lidarem com isso. Então, que fica aqui também bem claro um segundo recado, é que a ansiedade, né, está intimamente ligada à condição dos pais, à história de vida dos pais. Há uma suscetibilidade genética, sim, mas a gente sabe hoje que aí pelo menos 50% dessa ansiedade ela é desenvolvida ambientalmente, tá? Como essa criança é criada. Então, eu preciso saber que eu vou ter que passar por mudanças comportamentais para poder mudar e promover o meu filho, promover um desenvolvimento saudável no meu filho. Se eu tiver os meus conflitos não resolvidos, os meus traumas, ou até o meu comportamento ansioso, né, agitado, eu vou
repassar isso e tem alta probabilidade de meu filho se tornar uma pessoa ansiosa. E quanto mais cedo isso acontece, mais a gente vai ter repercussões ao longo da vida toda, né? Então é isso. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve, curte, compartilha, comenta aqui se a gente pode fazer mais desdobramentos desse tema.